o Reported Speech, ele é uma das principais ferramentas, um dos principais recursos da língua que vão te auxiliar a conseguir se comunicar com mais clareza. 3, 2, 1. Hello, everyone. Welcome to our class tonight. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula de hoje, nosso papo de teacher de hoje. Eu sou a teacher Fabi Montanari e eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber de inglês para o seu trabalho. Então, vamos lá. Eu já disse isso aqui em algumas outras aulas. A importância de a gente saber usar o Reported Speech. Mas daí, muitos alunos colocaram, teacher, eu não sei exatamente o que é o Reported Speech. Então, vamos dar um passo para trás para eu explicar para vocês o que é o Reported Speech, para que você consiga entender a importância disso dentro do seu processo de falar inglês fluente. Você conseguir dominar o inglês, para você poder conversar com segurança, com tranquilidade que você precisa no seu trabalho, né, numa viagem de trabalho, numa apresentação, no dia a dia ali, né? Você não vive em apresentação, mas você vive ali trabalhando, então precisando se comunicar. Eu falo que o Reported Speech, ele é uma das principais ferramentas, né? Um dos principais recursos da língua que vão te auxiliar a falar inglês, a conseguir se comunicar com mais clareza. Primeira coisa, Reported Speech. Daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela aqui, mas antes de chegar lá, eu quero explicar para vocês o que é. É o discurso ao pé da letra. Speech é discurso e reported é reportado. O que é reportar? É contar para uma terceira pessoa, uma terceira parte, algo que aconteceu aqui. Se você for pensar, a essência da gente conversar em inglês é a gente reportar algo a alguém. Então, imagina que você está aqui assistindo a aula e mais tarde hoje você vai chegar e vai contar para alguém que você assistiu essa aula. Ou amanhã, eu assisti a aula da Teacher Fabi e ela falou isso, 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 isso. Então, isso é reportar. Você fez um reporte. Dentro do Reported Speech, a gente tem duas divisões ali. A gente tem o Direct Speech, que é o discurso direto. Então, por exemplo, abre aspas. Acho que vai chover hoje, fecha aspas. Disse ela. Quando a gente vê muito em livro, né? Quando está lendo livro de histórias, então lá abre aspas, a frase, a citação que a pessoa fez, fecha aspas, tracinho ali, ela diz. O chefe diz, o marido diz. Então, isso é um discurso direto. Então, eu estou fazendo um reporte direto. Então, isso aí cai dentro do Direct Speech. E aí a gente também tem o Indirect Speech, que é quando eu vou transformar a fala da pessoa não diretamente no abre aspas e fecha aspas. Eu vou colocar isso de uma maneira, eu vou recontar a história. Então, por exemplo, se a frase direta é, abre aspas, eu acho que vai chover hoje, fecha aspas, ela diz. No discurso indireto, eu vou falar assim, ela disse que achava que iria chover hoje. A gente faz isso o tempo todo, o dia inteiro a gente faz isso em inglês. O tempo todo. Prestem uma atenção aí, ó. A gente falou na primeira frase, acho que vai chover hoje. Qual é o tempo verbal dessa frase? Presente. Quando você vai reportar para alguém, ela me disse que achava que ia chover hoje. Eu já joguei no passado. Então, essa dinâmica de você entender o presente e o passado é fundamental. Porque no momento que você entende isso, já vai ficando mais rápido. Por isso, eu sempre falo para os alunos, né? Aqueles exercícios de verb tenses, a maioria dos alunos consideram muito chato, eles são fundamentais nesse momento. Como que ficaria isso em inglês? Né? I think it's going to rain today, she said. Aí, se for reportar no indirect speech, vai virar she said she thought it was going to rain today. Então, eu trabalhei presente e passado. Por isso, a importância de você dominar os tempos verbais. Ter clareza do que é um present simple, ter clareza do que é um past simple. Talvez você não precise saber o nome, tá? Porque eu também não sei o nome dos tempos verbais em português. Você falar, Fabiane, faz uma frase aí no futuro do pretérito. Eu não vou saber, eu não sou professora de português, eu tenho que parar e estudar. Da mesma maneira que eu não exijo dos meus alunos que eles saibam, o que é o present simple, o que é o past simple. Mas você precisa ser capaz
de reconhecer a estrutura ali e qual vai para onde. Talvez o nome em si não significa nada, mas daqui do present simple tem que ir para um past simple. I think it's going to rain. She said she thought it was going to rain. Tá? Então, essa tabelinha tem que estar na sua cabeça ali. Essa é a prática que você precisa ser capaz de fazer. Então, compartilhando aqui, voltando aqui na minha tela, reported speech. Vamos cobrir essa parte aqui. Então, aqui eu tenho direct speech e indirect speech. Então, vamos ver esses exemplos aqui, tá? Do you know how to report what somebody else said? Look at these examples to see how we can tell someone what another person said. Então, aqui no exemplo é I love the Toy Story films, she said. No direct. No indirect, she said she loved the Toy Story films. Então, veja aqui, ó. I love está no simple present. O que a gente fala aqui? No reported speech, a gente vai para um tempo verbal atrás. Então, daqui do simple present, vai para o simple past. She said she loved the Toy Story films. Teacher, o que acontece se a frase já estiver no passado? Como que a gente vai fazer isso? Tá aqui, ó. I worked as a waiter before becoming chef, he said. No indirect, vai ficar he said he had worked as a waiter before becoming a chef. Então, aqui ele colocou da mesma maneira, ó. Tá vendo? Eu tô no passado, aí vai pro past perfect. He said he worked as a waiter before becoming a chef. Então, você vê que a gente sempre volta um tempo verbal. Aqui, ó, no direct speech. I'll phone you tomorrow. Futuro. Como que fica no passado? He said he'd phone me the next day. Aqui é importante também vocês entenderem a mudança das palavras de apoio. Então, tomorrow é um advérbio, tá? Que significa amanhã. Como eu estou reportando, o tomorrow vira the next day. I'll phone you tomorrow. He said he'd phone me the next day. Right? Então, isso aqui é basicamente memorização, de tomorrow para the next day. Então, vamos continuar a questão aqui do present simple. Present continuous and present perfect. Vamos acompanhar esses exemplos aqui. E hoje não adianta, eu não vou passar toda a base de reporting speech, tá? Porque isso aqui seria uma confusão. Quem é nosso aluno vai receber exercícios sobre isso, tá? E tiver dúvidas, a gente tem quantas dúvidas depois para tirar as dúvidas dessas aulas, mas também não adianta eu querer colocar 100% todas as informações de reporting speech aqui numa aula. Então, aqui é importante vocês entenderem o conceito do que é, para que vocês consigam identificar e saber e sentir se vocês já estão conseguindo usar ou não. Right? Então, present simple, present continuous, and present perfect. When we backshift, quando a gente volta um tempo, present simple changes to past simple. O presente simples passa para o past simple. O present continuous changes to past continuous. Então, present vai para o past também. E, por último, o present perfect changes to past perfect. Então, você consegue mudar isso aqui para são esses tempinhos. Vamos mantendo as tabelinhas, tá? Tá com o caderno aí. Present simple, past simple. Present continuous, past continuous. Present perfect, past perfect. Exemplos. Examples, teacher. I travel a lot in my job. Which verb tense is that? Qual é o tempo verbal que a gente tem aqui? Travel. Present simple. Então, qual é a tabelinha? Vai aí no caderno que você anotou, vai para o past simple. Jamila said that she traveled a lot in her job. Present simple, vai para o past. The baby's sleeping. O bebê está dormindo. Shh, the baby's sleeping. A gente está no present continuous. Qual é o tempo verbal? Qual que é o backshift de present continuous? A gente vai para past continuous. Então, he told me the babe was sleeping. Right? Next, present perfect. I've hurt my leg. Eu machuquei a minha perna. She said she'd hurt her leg. Então, vai para o past perfect. Right? So far, so good. O past simple and past continuous. Past simple and past continuous. When we backshift
past simple usually changes to past perfect simple. Então, quando a gente faz isso, o past simple vira past perfect simple. E o past continuous vai para past perfect continuous. Então, aqui, ó. We lived in China for 5 years. She told me they lived in China for 5 years. Então, past simple virou past perfect simple. Qual que é a estrutura do past perfect? É o had com um verbo no passado, o verbo da terceira coluna. Tá? Então, enquanto o simple past é geralmente a segunda coluna, você está pensando na lista dos verbos irregulares. A gente tem as 3 colunas, de uma maneira assim, tá? Então, eu tenho o base form, segunda coluna eu tenho past simple, e a terceira eu tenho past perfect, o perfect tense. Então, às vezes, coincide da segunda e terceira coluna serem iguais. Para verbos regulares, que é o caso de live, os verbos são verbos regulares. Então, a segunda e a terceira coluna, elas são exatamente iguais, tá? Eu estou voltando aqui só para vocês conseguirem enxergar. A segunda e a terceira coluna são exatamente iguais nos verbos regulares. Por exemplo, o verbo come, vir. Eu tenho he came home yesterday. Ele voltou para casa ontem. Então, eu tenho aqui, he came home yesterday. Se eu for colocar ela fazendo indirect speech, fazer o reporte disso, fazer um backshift, eu vou falar, he told me he had come back home the day before. Então, ele volta para a primeira forma. Então, no caso do come, é come, came, come. Come, do perfect tense, da terceira coluna, é igual a base form, mas é diferente da coluna do meio, tá? Então, isso tem que ser estudado. Isso você tem que revisar e entender qual é a melhor maneira que você trabalha para associar isso daí. Past simple and past continuous. A gente tem we lived in China for 5 years. She told me they lived in China for 5 years. It was raining all day. O past continuous, tá? É o passado contínuo. It was raining all day. He told me it had been raining all day. Aí a gente vai cair na estrutura do past perfect continuous. Uma característica dos continuous verbs, dos continuous tenses, tá? O que acontece? Continuous tenses acontece que é o verbo to be mais o verbo principal com ing. E aí o verbo to be, ele vai seguir o verbo to be, ele vai seguir a questão que, o tempo verbal que a gente está falando. Então, se eu estiver falando do present continuous, o verbo to be, ele vai estar no presente. Então, am studying, ou is raining, it is raining. Se eu estiver falando do past continuous, o verbo to be vai estar no passado, no past. It was raining. Se eu estiver falando do past perfect continuous, eu tenho que colocar o verbo to be no past perfect, que é o had com a terceira coluna do verbo principal, que é been. Teacher, eu tô ficando louco com tudo isso. Sim, por isso que você tem que anotar. Você vai ter que assistir essa aula mais de uma vez. Você vai ter que acompanhar isso daqui. Porque senão realmente fica tudo confuso. Por que eu falo isso aqui? Porque eu já dei aula há muitos anos, né? Muitas vezes eu dou aula disso. Então isso fica, de fato, fácil de eu verbalizar. Eu não espero de você que fique essa facilidade para você decorar tudo isso e associar. Mas se você anotar tudo isso que eu falei, vai assistindo essa aula de novo, pausa, anota e vai entendendo, você vai conseguir fazer isso daqui, você vai conseguir entender, tá? Então, por isso que é importante esse tipo de anotação. Sempre falo isso para o aluno. A gente vai ter aqui o past perfect. Então, o past perfect não muda, porque você já está lá no final. Eu estou desenhando uma linha do tempo, eu já cheguei no fim do túnel, tá? Então, eu não tenho mais para onde voltar atrás. Então, past perfect, ele fica como past perfect. I've tried everything without success, but this new medicine is great. Eu já tentei de tudo sem sucesso, mas esse novo remédio é sensacional. He said he'd tried everything without success, but the new medicine was great. Então, ele disse que ele tentou de tudo sem sucesso. Então, o I'd tried, I had tried. He said he had tried. Também é a mesma coisa, mesmo tempo verbal. O past perfect já chegou no fim. Então, se você desenha mentalmente, como eu costumo fazer, voltando os tempos verbais ali, o past perfect já está encostado
na parede, não tem como empurrar mais para trás, tá? Então, parou aí. Right? E aí, no backshift. O que acontece? Quando que não tem um backshift? Por que não tem? Existem algumas situações que não existem? Sim, gente, para tudo. Até tudo isso que eu falei aqui para vocês, obviamente, talvez dentro de alguns contextos específicos, haja alguma variação. É importante você entender o conceito de modo que você possa aplicar, tá? Porque é importante você entender esse conceito para que você possa aplicá-lo, entender a lógica por trás desse conceito. Porque nem todas as palavras já foram escritas. Você vai escrever textos que não estão escritos ainda. Você vai formular frases que não foram faladas ainda. Então, é importante que você entenda a lógica para que, com isso, você consiga manter ou direcionar a sua fala ou a sua escrita para uma maneira clara, tá bom? Então, isso dentro de um relatório, por exemplo. Vamos falar de um relatório no trabalho. Então, você vai ter que fazer esse reporte para o seu e-mail, né? Então, você participou de um projeto, você está participando de um projeto, você precisa passar um status para o seu chefe com relação a tudo que está sendo falado nas reuniões, né, do projeto. Então, como que você vai fazer isso? Você vai lá, você vai usar o report speech. Isso é a maneira mais fácil de você conseguir ter clareza para comunicar o que está acontecendo. Pratiquem isso dentro dos exercícios, tá? Quem são os nossos alunos dentro da plataforma, tem aulas disso daí, então a gente acaba praticando, fazendo aulas de conversation para treinar essa parte, que eu acho bem legal. Então, só para a gente finalizar aqui, em que situações que não vão haver backshift, tá? Por que é que não haveria? Quando quando a afirmação do speaker ainda é verdadeira, tá? What the speaker has said is still true or relevant. It's not always necessary to change the tense. This might happen when the speaker has used present tense. Por exemplo, I go to the gym next to your house. Eu vou à ginástica, né? Eu vou à academia perto da sua casa. Jenny told me that she goes to the gym next to my house. I'm thinking about going with her. Então, a Jenny me disse que ela vai na academia aqui perto de casa. Eu estou pensando em ir com ela. Right? I'm working in Italy for the next 6 months. Eu estarei trabalhando na Itália pelos próximos 6 meses. He told me he's working in Italy for the next 6 months. Maybe I should visit him. Então, ele me disse que ele vai estar trabalhando na Itália pelos próximos 6 meses. Talvez eu o visite. Então, isso é uma função prática do reported speech, tá? I've broken my arm. She said she's broken her arm, so she won't be at work this week. Ela disse que quebrou o braço, então ela não estará no trabalho esta semana. Ok? Eu gosto sempre de falar dos main verbs, os verbos principais. Quais são os principais verbos que a gente usa para fazer report, tá? Para a gente reportar algo. Eu uso tell, she told me something, ela me contou algo. Report, they reported this. Eles reportaram os resultados. They reported results about the project. Say. O say, muitas vezes o aluno fala assim, say tell não é a mesma coisa, teacher? É basicamente a mesma coisa. Só que eu falo, she told me. Ou she said to me. Se você tiver que colocar a pessoa, o pronome, né? O object pronoun. Quando você usa o say, você precisa colocar to. Quando você usa o tell, não é necessário, vai direto para o pronome. Então, she told me, she told her, she said to me, she said to her. Right? Suggest é uma possibilidade também. She suggested that we should go to the cinema. Ela sugeriu que a gente fosse ao cinema. Então, pode ser também uma possibilidade, tá? De statements de reported speech. Por quê? Eu estou reforçando essa questão de que são statements. Você pode ver aqui que a gente falou basicamente de frases. Todos os exemplos que eu coloquei aqui são frases no afirmativo, statement. Estou colocando uma afirmação ali. Claramente, a mesma lógica vale para frases negativas, vale para frases interrogativas. Só que não adianta eu querer colocar tudo isso de uma vez, porque não vai facilitar a sua vida. Mas você entendendo essa lógica, bem entendida, a gente volta a falar sobre isso em outro assunto. Se você gostou, você deixa seu comentário.
Se você quer a continuação dessa aula, eu vou gravar para você. Coloca um comentário para mim, teacher, continua reporting speech. Que aí eu vou colocar para vocês. Coloca a sua dúvida, tá? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Segue a gente, deixa seu like. E tudo isso ajuda demais a gente saber que o conteúdo está chegando até você. E, se possível, deixa um comentário de onde você está assistindo este vídeo, que eu vou gostar de saber até onde a nossa mensagem está chegando. Right? Thanks for being with us today. I'm teacher Fabi, and I'll see you next class. Okay? Bye, everyone.